Bom dia. Bom dia. Bom dia. No programa de hoje vamos debater sobre o nazismo. Como funciona a propaganda e ideologia nazista? A expressão nazismo deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler. Na década de 1920, a propaganda política busca impor o povo como um todo como uma doutrina. A propaganda para o público em geral funciona a partir do ponto de vista de uma ideia. Prepara para quando da vitória daquela opinião. Adolf Hitler escreveu tais palavras em 1926, em seu livro Mein Kampf, no qual defendia o uso de propaganda política para disseminar seu ideal de nacionalismo, socialismo que compreendia o racismo, o antissemitismo e o antibolchevismo. Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, Hitler estabeleceu o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda, encabeçando por Joseph Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida com sucesso através da arte, da música, do teatro, de filmes, livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa. Condições históricas para o surgimento do nazismo. Em 1918, teve fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, já destroçada, rendeu-se para evitar a destruição do que sobrou de seu exército. Na França, foi obrigada a assinar um documento que a responsabilizava pelos prejuízos da guerra. O Tratado de Versalhes, este tratado, além de responsabilizá-la, proibia a Alemanha de fabricar armas, aviões e tanques de guerra. Obrigava o país a devolver territórios conquistados, como Alsácia-Lorena, e impunha uma lei tributária em que deveria ressarcir os prejuízos dos países vencedores. Tal tratado, além de afundar a Alemanha, mais ainda em uma crise econômica, despertou nos alemães um nacionalismo exacerbado e um desejo de vingança. O alemão, embora nascido na Áustria, que se mostrou mais afetado com a humilhação no tratado foi Adolf Hitler, surgindo assim a ideologia do nazismo. Movimento político e ideológico da extrema-direita na atualidade. A extrema-direita, também conhecida como ultradireita ou direita radical, refere-se dentro do conceito da existência de uma esquerda e direita. Aos mais elevados graus de direitismo no espectro ideológico, a política de extrema-direita envolve frequentemente um foco na tradição real ou imaginária, em oposição às políticas e costumes que são considerados como reflexo do modernismo. Muitas ideologias de extrema-direita têm desprezo ou um desdém pelo igualitarismo, mesmo que nem sempre expressem apoio explícito à hierarquia social. Elementos de conservadorismo social e oposição à maioria das formas de liberalismo e socialismo. Alguns grupos apoiam uma forte ou completa estratificação social e a supremacia de certos indivíduos ou grupos considerados naturalmente superiores. O termo também é usado para descrever ideologias como o nazismo, o neonazismo, o fascismo e o neofascismo, e outras ideologias ou organizações que apresentam pontos de vista extremistas, nacionalistas, chauvinistas, xenofobos, racistas ou renacionários, que podem levar à opressão e violência contra grupos de pessoas com bases em uma suposta inferioridade ou ameaça à nação, Estado ou instituições sociais tradicionais, ultraconservadoras, que têm se fortalecido e crescido cada vez mais nos Estados Unidos. Hoje em dia, como vemos nas reportagens de televisão, defende as ideologias do passado que discriminam pessoas. Comparação dos movimentos nazistas e da extrema-direita na atualidade. A violência que tomou conta das ruas de Charlottesville, uma cidade universitária no conservador estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no sábado, tem como pano de fundo o dramático aumento na proeminência de grupos de extrema-direita no país. A eleição de Donald Trump à Casa Branca é citada como um favor que reenergizou ativistas e grupos que não apenas rejeitam ideologias de esquerda, como também do estabelecimento conservador. Ao mesmo tempo, sites de mídia social colaboram para a promoção destas visões de mundo. A organização em prol dos direitos civis Southern Poverty Law Center, que monitora mais de 1,6 mil grupos com discurso de ódio no país, diz que os pensamentos da extrema-direita foram os mais bem-sucedidos em ganhar espaço no discurso político dominante. Mas quem são esses grupos, quão populares são e o que querem conquistar? Eles adoram provocar.
deploram o politicamente correto e idolatram Donald Trump. São conhecidos pelo termo alt-right, uma abreviação de Alternative Right, ou direita alternativa, que muitos críticos descrevem como nacionalistas brancos ressentidos pelos avanços dos direitos civis de negros, mulheres e gays nas últimas décadas. O movimento existe principalmente online, mas como não requer afiliação formal, não é possível dizer quantos membros possui. Segundo Alan Bokhari e Milo Yiannopoulos, do site de extrema-direita Breitbart, influente na ideologia de Trump, facções da alt-right incluem os intelectuais conservadores naturais e a equipe de memes, jovens ativistas dispostos a atuar os rivais nas mídias sociais. Os pilares da ideologia são a identidade branca e a civilização ocidental tradicional, segundo Richard Bertrand Spencer, que criou o termo em 2008. Liberdade de expressão e o direito a ofender também estão na sua cartilha. O crescimento da alt-right foi impulsionado pela campanha presidencial de Trump no ano passado. Em julho de 2016, então pré-candidato republicano à Casa Branca, Trump tweetou uma imagem de Hillary Clinton ao lado de uma estrela de 6 pontas, parecida com a estrela de Israel, e a seguinte frase: a candidata mais corrupta da história. Ao longo da campanha, ele seria acusado de antissemitismo, machismo, anti-islamismo e puro e simples racismo. Ku Klux Klan, mais conhecido como KKK. O grupo supremacista branco mais temido da história americana foi formado por ex-confederados após a Guerra da Secessão, de 1861 a 1865, na qual os estados escravagistas do Sul saíram derrotados. A KKK se multiplicou no Sul americano no início do século passado, e daí se projetou nacionalmente. Membros encapuzados marchando à luz de tochas e batendo as portas das casas de seus inimigos para julgá-los pelos seus crimes viraram uma ocorrência comum nessa época. Durante esse turbulento período, grupos supremacistas brancos promoveram linchamentos, enforcamentos e assassinatos de negros. Além de discriminar contra afro-americanos, judeus e imigrantes mais recentemente, a KKK se posiciona contra gays, lésbicas e população LGBT de forma mais ampla. Tornou-se um movimento com o objetivo de evitar que esses grupos alcançassem as mesmas liberdades e direitos civis que os outros americanos. Suas facções descrevem como uma organização branca, patriótica e cristã, enraizada na Ku Klux Klan do início do século XX. Segundo o Southern Poverty Law Center, há grupos afiliados à KKK em quase todos os estados americanos, reunindo entre 5.000 e 8.000 membros. No ano passado, o grupo disse que estava experimentando um forte aumento no número de afiliados do Sul Profundo, os rincões dos Estados Unidos sulistas americanos. Neonazistas. Embora o nazismo original de Adolf Hitler não se retratasse nem como esquerda nem direita, propunha ser, segundo os historiadores, uma terceira via. Os neonazistas de hoje se colocam assumidamente na extrema-direita. O nazismo era um movimento de esquerda ou de direita. Com isso, compartilham ideias antissemitísticas e veneram a Alemanha nazista de Adolf Hitler. São protegidos pela primeira emenda da Constituição Americana e decisões judiciais tomadas nas cortes americanas. Em um caso proeminente, o Supremo americano invocou a primeira emenda para garantir o direito de um grupo neonazista de protestar na cidade predominante judia de Hitchcock, Illinois, portando suásticas. Há diversos grupos neonazistas nos Estados Unidos, incluindo o Partido Nazista Americano e o Movimento Socialista Nacional. O mais visível deles, porém, é a Aliança Nacional, cujo braço Vanguarda América participou dos eventos em Charlottesville. Os números mais recentes estimam que havia 2,5 mil afiliados em 2012, embora uma reportagem no New York Times de 2011 falasse em 400. Muitos deles estão na Virgínia, embora seu alcance chegue a 32 dos 50 estados americanos.
Segundo o SPLC, também aumentam os vínculos entre neonazistas europeus e americanos. Eles estão crescendo cada vez mais, mantendo as ideologias nazistas e disseminando ódio. Movimento social pacifista. É um movimento social que busca lutar por ideais, tais como o término de uma guerra em particular, ou de todas as guerras, minimizando a violência entre homens em um local particular ou em algumas situações, frequentemente relacionada à meta da paz mundial. Significa também combater por esses objetivos usando a defesa ao pacifismo, resistência à não violência, diplomacia, boicotes, consumo responsável, apoiando candidatos políticos e fazendo demonstrações pela causa anti-guerra. A cooperação política é um exemplo de uma organização que procura fundir todas as organizações do movimento da paz e das organizações verdes em alguns objetivos, e todos que têm o objetivo da paz comum e da sustentabilidade humana. Surgiu um novo movimento social pacifista com o slogan Paz no Esporte.